Legal. No último vídeo eu falei sobre uma contaminação física do óleo, que seria retida pela bomba de óleo, pelo filtro, me desculpa, que seria retido pelo filtro, mas existe uma contaminação que é quase que mais comprometedora para o motor, que seria a contaminação química. E que é um motivo verdadeiro pelo qual você, num determinado prazo, precisa substituir o óleo. Porque a contaminação química pode acontecer por vários fatores. O primeiro deles, o próprio combustível, os próprios vapores da combustão que acontecem na câmara de combustão, acabam encontrando uma passagem, por menor que seja, para o cárter do motor. Isso daí num motor que está em perfeito estado, na temperatura certa de trabalho, um motor bem regulado, com a mistura correta, essa passagem de gases aí, esse vazamento, vamos dizer assim, de gases para o cárter, é mínimo. É 1%, 2% do total ali. Então você não tem um comprometimento, faz parte na verdade do projeto do motor. E se você tiver com uma mistura perfeita, não tiver com excesso de mistura, você não vai ter excesso de combustível passeando dentro do teu óleo lubrificante e acabando com o teu óleo lubrificante. Em quais situações você tem uma situação mais crítica? Quando você acabou de dar partida, seja um carro com carburador ou seja um carro com ignição eletrônica, a mistura tem que estar mais rica até que o motor esquente, porque senão o motor não vai ficar ligado de uma forma satisfatória. Nessa situação, se você tiver um excesso de mistura, o que acontece? A gasolina vai acabar ficando presa na parede do cilindro, vai acabar, como é que eu posso dizer? Vai acabar lavando o filme de óleo que foi deixado ali. Deixa eu ilustrar da seguinte forma. Quando o pistão sobe, existe todo aquele respingo que eu já falei de gotículas de óleo grudando nas paredes do cilindro. Quando o pistão começa a baixar na fase de admissão, que seja, ou na fase de explosão, o primeiro anel, para quem já viu um motor desmontado em detalhes, é o raspador de óleo. Ele vai raspar o óleo, mas apesar desse nome raspador, na verdade ele é um limitador da quantidade de óleo que vai ficar presa na parede do cilindro. E aí você vai ter mais dois anéis ali, o primeiro de compressão e o segundo de compressão. E se não existir absolutamente nada de óleo ali, vai chegar um momento que eles vão travar na parede do cilindro. Então, em cada sobe e desce do pistão, fica uma camada mínima de óleo ali, quase que molecular, e que acaba sendo queimada no próximo ciclo de combustão. Então, o primeiro mito que eu vou tentar esclarecer é o seguinte: o cara, às vezes, todo orgulhoso, depois ele fala, de 5.000 km, ele fala, meu motor não queimou nada de óleo, não baixou óleo. Baixou, eu já vou provar como é que baixa. Entendeu? Então não existe isso do cara olhar a vareta depois de 5.000 km e falar, meu motor não baixou nada de óleo. Não é que não baixou nada de óleo, ele só ficou andando na cidade devagar. Entendeu? E o motor mal atingiu a temperatura que deveria. Tá bom? Então essa primeira situação do motor é crítica. O motor frio, a mistura mais rica, seja por ação de um afogador, ou seja pela própria programação da ignição ali, acaba deixando a mistura mais rica. Então, às vezes, o excesso de gasolina ali acaba lavando essa pequena quantidade de óleo que ficou no cilindro ali, e aí você acaba tendo contato de metal com metal e você tem um desgaste ali real. Além disso, todo o excesso de combustível ele vai para o cárter. Depois, se você der sorte, que você abaixar o afogador e que o motor entrar na temperatura normal de trabalho, isso daí vai se reduzir, tá bom? Mas toda vez que você está com o motor frio e liga o motor trabalha numa situação desfavorável aí em relação à parte de lubrificação. Por quê? Porque, primeiro, o óleo é um derivado do petróleo. Ele, através de um processo de destilação, ele é uma fração daquele petróleo bruto, que é um negócio que parece um piche, uma Coca-Cola, de várias viscosidades aí. A gasolina, ela também veio do mesmo lugar. Ela é um volátil ali do refino do petróleo, mas veio do mesmo lugar. Então você imagina, quando os dois voltam a se encontrar no cárter, junto com outros fatores como pressão e temperatura, você tem você tem quase que toda a receita ali para eles começarem a interagir de novo e tentarem meio que
continuar num processo aí contrário do refino, e eles vão acabar se combinando aí quimicamente, afinal eles vieram do mesmo lugar, então eles vão acabar tentando se combinar quimicamente. E é isso daí que vai gerar depósito, vai gerar aquela borra, aquelas coisas pretas que ficam dentro do motor, igual quando a gente tira a tampa de válvula do Fusca, olha e fala, por que será que o meu motor está assim? Entendeu? É justamente por causa disso. Aí o que acontece? Uma outra coisa. Quando o motor entrar na temperatura normal de trabalho, o óleo vai ficar em torno de 80, 90 graus mais ou menos, num motor que esteja em boas condições. Nessa temperatura, qualquer resíduo que você tem ali de gasolina acaba evaporando. A não ser que você ande muito pouco com o seu motor e ele não tenha tempo de atingir essa temperatura e você acaba desligando o motor de novo. Que é aquele negócio na cidade, você pega, vai até a esquina, para, depois volta. Então, o que acontece? Você queima o óleo, o teu motor queima o óleo, isso já é um fato, porque você vê que cada sobe e desce do pistão acabou ficando uma camada mínima de óleo ali no cilindro, tá bom? E aí você fala, eu não baixou nada meu nível de óleo. É óbvio que não baixou, porque desceu gasolina. Agora você quer a prova que você mesmo vai gerar. Se você fez uma viagem longa, mais de 200 km, 300 km sem parar, e você pegou uma estrada boa e acelerou bem, ficou numa média de 100, 110 km por hora, sem judiar do carro, mas você fez aquela viagem que você colocou o carro na estrada, eventualmente, depois que você voltou da viagem, você vai puxar a vareta e vai falar, desceu 200 ml de óleo, pô, será que tá vazando? Não é que tá vazando, o que acontece? Você manteve teu motor exatamente do jeito que ele tem que funcionar. Temperatura constante, por um período longo, a mistura ideal, entendeu? E não ficou, e manteve uma velocidade relativamente constante. Então, o que você consegue fazer com isso? Manter a temperatura do óleo estável, além de você evaporar tudo que não faz parte normalmente do óleo, que seriam os restos da combustão, gasolina em excesso que acabou indo para o cárter por um motivo ou por outro, e vapor d'água, e mesmo num Fusca você pode ter água dentro do cárter. Por quê? Porque a atmosfera ela acaba ficando úmida e o motor acaba, a própria combustão acaba, um subproduto da combustão acaba sendo vapor d'água. E isso daí acaba voltando pro cárter aí na forma de vapor d'água. Esse vapor d'água acaba se combinando com o óleo e é uma coisa também que acaba atacando o motor de uma forma negativa. Então todos esses fatores aí, principalmente o vapor d'água, oriundo da combustão, da própria condição atmosférica do dia ali, e o excesso de resíduo de combustão aí que conseguiu passar pelos anéis ali, invadiram o cárter. Esses são os principais focos aí de contaminação química. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre isso.